comecei a gravação, então a gente vai fazer um intensivão dos conceitos de grafos e algoritmos. Então, eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Na verdade, essa daí é a primeira aula, a aula com conceitos básicos. E uma das reclamações lá na pesquisa foi que alguns conceitos básicos não eram tão básicos assim. Então, esse é o momento, né, da aula para a gente tentar trabalhar isso. Então, eu vou dar o pontapé inicial e se for ficando dúvidas, aí vocês vão falando. O ideal é que vocês participem, tá bom? Então, eu preciso que vocês falem. Vai ficar mais fácil. Bom, então, basicamente, a gente sabe que um grafo são dois conjuntos, um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. A gente fala que a aresta é incidente aos vértices que a compõem e a gente denota, né, N a cardinalidade do conjunto de vértices e M de mamãe a cardinalidade do conjunto de arestas. Aí tem um conceito aí que muita gente confunde, né? O tamanho do grafo é a soma desses dois parâmetros. Beleza? Então, nesse slide aí, a gente tem a representação gráfica, né, de um grafo, que vocês já devem estar cansados de saber. E exemplo. Claramente, a gente pode representar um grafo da maneira como a gente quiser, e é bem por causa disso que a gente tem o problema do isomorfismo, né? Que eu falei lá naquele vídeo. Bom, esse conceito aí de multigrafo é um grafo que admite laços que são arestas incidentes, que é uma única aresta, né? Incidente a um mesmo vértice, então faz um lacinho. Tem um exemplo aí, muito provavelmente. Então aí no C, né, a gente tem um laço e a gente tem as arestas paralelas. No caso aí no exemplo, BA e BA são duas arestas paralelas. Beleza? Observem que as arestas são pares não ordenados de vértices. Então, se vocês observarem aí, tanto faz AB, BA, tranquilo? Porque a gente não tem o direcionamento ainda, né? A gente ainda não tá trabalhando com digrafos, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. A gente sempre vai trabalhar com grafos simples, a menos que seja dito o contrário, tá? Então, esse conceito aí de multigrafos é só para vocês saberem que existe. Quando a gente tem uma aresta entre dois vértices, eles são adjacentes e vizinhos. E a gente denota por NV essa vizinhança. A vizinhança fechada inclui o próprio vértice. Beleza? Então, a gente usa essa notação aí, ao invés do vérticezinho que a gente está trabalhando entre parênteses, a gente usa colchetes. O grau do vértice é o número de arestas incidentes ao vértice. Quando a gente está num grafo simples, a gente pode simplesmente contar também os vizinhos. No multigrafo, o laço adiciona 2 unidades. É como se a gente saísse do vértice e entrasse no vértice de novo, tá? Pelo laço. Então, o laço soma 2 unidades ao grau daquele vértice. Então, aí, a gente tem um exemplo. Eu não vou ficar entrando aqui muito nesses detalhes, porque, a menos que vocês queiram, se alguém se pronunciar, porque eu acho que são bem simples, né, de vizinhança. O vértice é isolado quando ele não vê ninguém, então a vizinhança dele é vazia, e ele é universal, o extremo contrário, né? Quando ele vê todo mundo. Num grafo não tem como existir um vértice isolado e um vértice universal, porque são dois conceitos que não coexistem, né? Não tem como um cara não ver ninguém e um cara ver todo mundo ao mesmo tempo. Tranquilinho? Então, vértice isolado, vértice universal. Natalita, welcome! Então, bora lá. Aí, essa observação que eu acabei de falar. O grafo que tem um único vértice é o grafo trivial, mas ele também tem outros nomes, como eu já falei em algum vídeo, né? Ele é o grafo completo com um vértice, ele é um conjunto independente com um vértice,
ele é o trivial, grafo completo, isolado, enfim, acho que é isso. Clique é o grafo completo, né? Belezinha? Então tá aí o grafo trivial, um único vértice. O grafo ele é dito nulo quando ninguém vê ninguém. Todo mundo tem grau zero. Então tá aí exemplo. E completo, o contrário. Todo mundo vê todo mundo. Aí entra o conceito de clique que o Leandro estava falando. A clique, ela é um subgrafo completo, né? Não necessariamente maximal, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso, a gente pode chamar esse cara aí de clique. É uma clique com 5 vértices, que a gente denota por Kn, né? Esse Kzão aí, N, onde N é o número de vértices do grafo. Tranquilo? O que é o complemento? Aquele conceito lá básico de complemento, não muda aqui em grafo, né? Só que a gente tem que pensar qual é o nosso universo. O nosso universo é aquele grafo que possui mesmo número de vértices, né? Mas que possui o máximo de arestas possível, que é o grafo completo. Então eu tenho um grafo G lá e eu quero saber qual é o complemento dele. O que eu quero saber, na verdade, é quais arestas faltam para esse grafo chegar no grafo completo. Ou seja, quais arestas estão no grafo completo que não estão no grafo. É bem o conceito de complemento lá de teoria dos conjuntos que vocês devem ter visto em discreta. Tranquilo? Alguma dúvida aí com complemento? Então, em outras palavras, quando a gente está construindo o complemento de um grafo, a gente põe todas as arestas que estão no grafo completo, mas não estão no grafo original. Belezinha? Vou passar. Então tá aí a definição, né? Exemplinho para vocês. Então observem que o vértice que era isolado, quando a gente toma o complemento, ele vira universal. Então acontece a mesma coisa quando a gente tem uma clique, quando a gente toma o complemento do grafo, esse subconjunto que era uma clique vai virar o quê? Um conjunto independente, onde ninguém vê ninguém. Porque no grafo original todo mundo se via. No complemento, ninguém vê ninguém. Aí, a mesma coisa acontece quando a gente toma um conjunto independente no grafo original. Peguei um conjunto independente no grafo original, quando eu tomo o complemento, ele vira uma clique. Belezinha? Tranquilo? Passar, hein? Bom, grafo D regular. Todo mundo tem grau D. Aí a gente tem um grafo famoso, que é o grafo de Petersen. Só para vocês conhecerem, tá? Ele é um grafo 3 regular. A gente também chama de cúbico, quando o grafo é 3 regular. Tá? Todo mundo tem grau 3. Esse é um grafo bastante estudado, ele serve de contra-exemplos diversos, em diversos problemas. E a gente tem aí, ó, 2 parâmetrozinhos, o deltinha de G e o deltão de G. Desculpa os barulhos aí, gente, é criança. O deltinha e o deltão. O deltinha é o grau mínimo e o deltão é o grau máximo, ok? Sequência de graus. Eu pego o grau de todo mundo e ponho em ordem não crescente, ok? Não crescente por quê que eu digo não crescente? Não é para dificultar a vida de vocês. É só porque pode ser que os graus sejam iguais e aí eu não posso dizer decrescente. Beleza? Por isso que eu digo não crescente. Tranquilinho? Então a gente põe lá do maior para o menor, sendo que alguns graus podem se repetir. Ou todos eles, por exemplo, no de Petersen, todo mundo tem grau 3. Então a sequência de graus é 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Belezinho? Bom, subgrafo. O que é um subgrafo? É um grafinho que tem um subconjunto dos vértices do grafo e um subconjunto de arestas. Inclusive, pode ser o vazio, ok? Faz muito sentido, para mim não é um grafo quando eu não tenho nenhum vértice, mas existe essa definição. E pode ser o próprio grafo, tá bom? Então a gente pode ter
A gente pode usar todos os vértices, por exemplo, e ter nenhuma aresta. A gente pode usar alguns vértices e ter todas as arestas que são incidentes àqueles vértices. Tranquilo? E aí, basicamente, a gente acaba que entra um pouquinho no conceito ali de subgrafo induzido, né? Que é quando a gente pega todas as arestas incidentes a um determinado conjunto de vértices. Então não pode faltar nenhuma. Se eu determinei aquele conjunto ali de vértices, eu vou pegar todas as arestas que tem os dois extremos ali, tá? Aqui embaixo, no próximo slide vai aparecer o conceito de subgrafo induzido, mas aqui nesse a gente tem o conceito de subgrafo gerador. Filha, só um pouquinho de silêncio, tá bom? A gente tem o conceito de subgrafo gerador. Sempre que aparecer gerador, significa o quê? Que eu não tenho um subconjunto qualquer de vértices. Eu tenho um subconjunto, eu tenho todos os vértices do grafo. Beleza? O subconjunto de vértices é o conjunto de vértices do grafo. Então, sempre que vocês ouvirem subgrafo gerador, árvore geradora, sempre no contexto de grafos, o gerador é porque entram ali todos os vértices. A gente não sabe sobre as arestas, mas os vértices estão lá completinhos. Tranquilo? Eu falei isso em algum dos últimos vídeos, eu acho. Para relembrar, né? Foi no de MST, né? Para relembrar o conceito de árvore geradora. Ok? Então, observem aí que, inclusive, eu fiz um subgrafo gerador, que é o grafo nulo. Tá? Então, para ser subgrafo gerador, basta que tenha todos os vértices. O conjunto de arestas pode ser, inclusive, vazio. Belezinha? Subgrafo induzido pode ser induzido por vértices ou induzido por arestas. Normalmente, a gente usa mais o induzido por vértices. Então, eu pego um conjunto de vértices e eu pego todas as arestas incidentes àqueles vértices, dois extremos ali naquele conjunto. Se faltar alguma aresta, a gente sabe que não é induzido, ok? Beleza? Então, se a aresta está no grafo, é incidente àqueles vértices, ela tem que estar no subgrafo induzido, não pode faltar. Senão, o subgrafo não é subgrafo induzido, é apenas um subgrafo. Tranquilinho? Alguma dúvida? Belezinha? Um exemplinho aí, acho que tá claro. E aqui é quando é induzido por arestas, né? Então, é a mesma coisa, basicamente. A gente tem lá o conjunto de arestas e a gente pega todos os vértices. Agora é o trabalho contrário, né? E a gente coloca todos os vértices. Claramente não poderia ser diferente, né? Eu não posso pegar a aresta sem o vértice, porque os vértices compõem a aresta, né? Tranquilo? Esse é menos utilizado, tá? Do que o Faltou aqui os erros aí dos slides. Faltou aí o endereço. A minha intenção era colocar, né, o link. Vou tentar ajeitar isso, tá, gente? Bom, cliques e conjuntos independentes. Já dei uma palhinha disso, né? Clique, todo mundo vê todo mundo, é um subgrafo completo. E, na verdade, a clique, né, ela é um conjunto de vértices. Tem gente que define a clique como o grafo todo, ou seja, vértices e arestas. Tem gente que define como conjunto de vértices. É só questão de definição mesmo. Epa, eu acho que daí não tá totalmente rodado. Não sei se para vocês apareceu assim. E conjunto independente é o oposto da clique, né? Como eu já tinha falado, ninguém vê ninguém. O subgrafo é nulo. Bom, aí eu sempre deixo uns exercícios para vocês, né? E tento puxar o gancho aí, né? Existe conjunto independente maior? Então, na verdade, o nosso objetivo, né, é sempre tentar pensar em maximizar ou minimizar. Otimização sempre anda um pouquinho junto ali, né, com a nossa área. Não faz nenhum sentido a gente pensar em conjunto independente mínimo ou minimal, porque um vértice é um conjunto independente mínimo, né? Então, minimal, né? Então, não faz sentido. Então, a gente sempre pensa em maximizar esse conceito aí, tanto esse quanto o de clique, porque clique também, um vértice é uma clique, tá?
Então aí entra o maximal e o máximo. Alguma dúvida com relação a maximal e máximo? Foi um dos vídeos mais assistidos lá. Então eu acho que não deve ter ficado dúvidas, né? Mas basicamente a gente tem maximal com relação a uma determinada propriedade. Então, por exemplo, ser conjunto independente. Você tem lá, eu quero saber se esse conjunto aqui é um conjunto independente maximal. O que eu faço para saber isso? Eu tento adicionar vértice lá naquele conjunto independente. Se eu deixar, em todas essas minhas tentativas, né? Se eu deixar de ter um conjunto independente, significa que o meu conjunto original era maximal. Eu não consigo adicionar nenhum vértice a mais, de modo que o conjunto ainda continue satisfazendo a propriedade de ser um conjunto independente. Beleza? O Leandro tá falando aqui que foi um dos primeiros vídeos. Belezinha? E a mesma coisa acontece com o minimal. Minimal sempre em relação a uma determinada propriedade. Aí a gente pensa o contrário, né? Ao invés de adicionar, a gente pensa em remover. Eu não consigo, não tem nenhum vértice sobrando, não tem nenhuma aresta sobrando, depende da propriedade que você está trabalhando, né? Então, eu não consigo remover nada dali para e continuar satisfazendo a propriedade. Beleza? Maximal e minimal é local. Eu coloquei um vértice lá no meu conjunto, eu vou construindo ele a partir daquele vértice. Então, pode ser que localmente ali eu não consiga aumentar e continuar satisfazendo a propriedade, ou eu não consiga diminuir e continuar satisfazendo a propriedade. Mas isso não tem nada a ver com cardinalidade. Quando a questão é cardinalidade, a gente tem máximo e mínimo. E aí são com relação a uma determinada propriedade. Então, o subgrafo ele é máximo quando ele é maximal com relação àquela propriedade, mas ele é o maior possível, ok? E mínimo quando ele é o menor possível, minimal e o menor possível. Todo máximo é maximal, mas nem todo maximal é máximo. Mesma coisa vale para o mínimo, ok? Beleza? Então, máximo é global, maximal é local. Tranquilão? Então aí eu deixei um exercício para vocês, que aqui tá tudo fora de né? Eu acho que eu não rodei 2 vezes esse slide aí, não. Bom, acho que ficou claro, né? Eu vou agora passar para outra aula. Tranquilinho? Então, esses conceitos básicos aí, acredito que estejam claros. Vocês estão vendo toda a minha tela, né? Isso é um perigo. Na verdade, aqui já começa com o teorema do aperto de mãos, né? Que eu acredito ser bem intuitivo. Então, o que o teorema do aperto de mãos ele diz pra gente? Ele diz que quando a gente tem um grafo com n vértices e m arestas, se eu somar todos os graus dos vértices, eu tenho o dobro do número de arestas. E por que se chama teorema do aperto de mãos, né? Até falei isso no vídeo. É porque faz analogia, né? Numa festa, a quantidade de aperto de mãos é metade do número de mãos, de mãos que se apertam, né? Então, basicamente, é uma analogia aí para a quantidade de arestas, né? Porque cada aresta tem 2 vértices. Então, quando eu somo o grau desse vértice e o grau do outro vértice, acaba que eu tenho... Eu computo, né, aquela aresta 2 vezes, ok? Então, a ideia da prova é justamente essa que eu acabei de falar. E a gente tem essa daí, esse corolário que diz que o número máximo de arestas de um grafo é n vezes n menos 1 sobre 2, que é justamente o grafo que tem mais arestas possível, que é o completo. Todo grafo completo com n vértices é n menos 1 regular. Então, por isso que a gente tem esse número aí. É só utilizar o teorema do aperto de mãos. Beleza? Isso daí eu deixei como exercício. O número de vértices de grau ímpar em um grafo é par. Então, a gente não
A gente não pode olhar para um grafo e contar, eu tenho 3 vértices de grau ímpar. Não dá para ser assim. E isso se deve ao teorema do aperto de mão, justamente porque a soma dos graus dos vértices tem que ser um número par. Tá bom? Bom, aí a gente entra no problema do isomorfismo. Tá tudo estranho assim. O gráfico ficou estranho assim pra vocês, não nas slides? Ué, gente, vocês têm que me falar dessas coisas. O problema do isomorfismo... Mas tem que falar, André, tá bom? Não deixa de falar não, por favor, porque assim eu rodo muitas vezes. Às vezes eu fiz alguma alteração da última rodada e não foi, sei lá, ou então algum problema louco desse Google Drive. Então, ó. Eu acho que o problema do isomorfismo tenha ficado claro lá no vídeo. Então, eu acho que eu vou para outros conceitos que talvez sejam um pouco mais complicados. O que vocês me dizem? Então, aqui, ó, voltando, né, a gente pode ter várias representações geométricas para o mesmo grafo. E quando a gente tem 2 representações, a questão é se elas de fato representam o mesmo grafo. Então, esse é o problema do isomorfismo, a gente ainda não sabe resolver. E basicamente a ideia é preservar as adjacências, né? A gente tem que conseguir mapear vértice em vértice, de modo que a gente consiga preservar o vizinho do vizinho do vizinho do vizinho. Tá bom? Bom, então aqui o problema do isomorfismo é basicamente isso. Aí tem aquele argumento lá do grau, né? Que a gente observa aí nesses 2 casos, sequências de graus idênticas, número de vértices idêntico, quantidade de arestas idêntica. E esses grafos não são isomorfos, justamente porque eu não consigo manter essa questão da vizinhança, dos vizinhos. Eu não consigo preservar adjacências, né? Então, quando a gente desconfia que os grafos não são isomorfos, a gente tem que buscar um argumento dessa maneira. Porque não tem como a gente exibir matriz, porque tem que existir uma permutação dos vértices onde batam as representações, né, matriciais. Então, não tem como a gente fazer isso, porque a gente teria que analisar todas as permutações. Então, nesse exemplo aí, isso acho que ficou discutido lá no fórum. Eles não são isomorfos, né? Por quê? Observem que o grafo G2, ele possui triângulos, e o grafo G1 não possui triângulo. O que é um triângulo? Um triângulo são 3 caras que são mutuamente adjacentes. O primeiro é vizinho do segundo, que é vizinho do terceiro, que é vizinho do primeiro. Isso tem que acontecer nos 2 grafos que a gente está trabalhando. Então, sempre que vocês virem um triângulo num grafo, ele tem que estar no outro grafo também. Você tem que conseguir mapear de modo que os triângulos sejam mapeados em triângulos. Quando não temos triângulos no grafo, não tem como mapear um triângulo em um grafo que não tem triângulo. Então, por isso que eles não são isomorfos. Tá bom? Bom, aí representações de um grafo, acredito que vocês saibam isso melhor do que eu, né? Que a gente pode... Isso, normalmente, né, a gente seguia pelas cliques, para a gente tentar dizer que não são isomorfos, a gente busca essas estruturas mesmo. Então, a gente já vai com um olhar clínico para caçar triângulo, clique, enfim, que a gente vai ter que conseguir mapear. E, às vezes, a gente não consegue. Quando a gente olha e não consegue muito, aí a gente passa a tentar achar uma função que mapeie, né? Mas, normalmente, a gente, em grafos, ou nas coisas em geral, a gente sempre tenta o primeiro contra-exemplo, né? A gente sempre tenta ver se tá certo mesmo aquele negócio. Então, como eu estava falando, representação de um grafo, acho que vocês sabem isso bem melhor do que eu, inclusive. A gente tem matriz de adjacência, incidência, lista de adjacência. Eu acho que eu não preciso ficar passando aqui por esses conceitos, né? De matriz de adjacência. Basicamente, a gente põe 1 se é adjacente e 0 se não é adjacente. Né? Então, vértice, vértice, coluna vértice, linha vértice. Põe 1 onde é adjacente, põe 0 onde não é. Tá bom? Então, tem algumas características aqui. E eu acho que elas são bem
intuitivas, né? Tá bem relacionado aí com o teorema do aperto de mãos, esse número aí de entradas não nulas, porque se a gente pegar e somar o número de entradas não nulas, o número de uns, né, a gente está somando os graus dos vértices. Então, basicamente é esse o argumento, tá bom? Então, eu não vou ficar entrando aqui muito em detalhe dessa parte de matrizes, não, tá? Aqui é permutação, aquilo que eu estava falando para vocês, que a gente pode permutar esses vértices, né? Matriz de incidência, a gente tem vértices e arestas. Eu quero saber se quais arestas são incidentes a quais vértices, né? Então, a gente põe 1 se é incidente e 0 se não é. Beleza? Então, observa que agora a gente está aumentando aí a nossa quantidade de colunas, porque a gente está trabalhando com as arestas, ao invés dos vértices. Então, aqui a gente também tem algumas propriedades, tá? O argumento é basicamente o mesmo. Aí eu apresento para vocês uma matriz aresta por aresta. Então, a gente tem aresta na coluna e aresta na linha. E a gente põe 1 se a aresta é incidente, aquela aresta. Se a aresta da linha é incidente, a aresta da coluna, né? E 0 caso contrário. Temos um exemplo aí. Cada vez mais a gente está aumentando a nossa matriz. E aí eu faço uma pergunta. Quantas entradas não nulas? Eu não vou responder essa pergunta, não. Quero que vocês tentem encontrar aí esse número mesmo. Tá bom? Então fica a dica. Bom, características, né? Propriedades. Diagonal principal nula, simétrica, mas não representa um grafo. Então, a gente pode ter grafos não isomorfos que têm essa mesma matriz, aresta por aresta. Belezinha? Vocês pensaram nisso? Então, deem uma pensada se vocês não pensaram, tá bom? Bom, lista de adjacência, creio eu que vocês estejam carecas de saber isso. Então, a gente tem o vértice, né? E a gente tem ali todos os vizinhos dele. Beleza? E aí, uma comparação, né? Mas essa coisa de qual é a melhor estrutura, isso vai depender do problema que você está tentando resolver. A gente não tem uma resposta pronta para isso. Assim como nada na vida, né? Tudo depende. Tudo é relativo. Então, cada um tem desvantagem e vantagem, né? E a gente tem aí alguns tempos de execução. A gente não está muito interessado nesse curso, nessas coisas dos tempos de execução. Isso são coisas que vocês vão ver mais lá em projeto e análise de algoritmos, tá bom? Então, como eu falei, a melhor estrutura depende do que você quer resolver. Belezinha, meus amores? Segunda aula, done. Se vocês puderem me passar a lista dos slides que estão assim, vai ajudar a prof. Tá bom? Conceitos básicos e grafos bipartidos. Tem problema em estender mais um pouquinho? Já são 11h04, então mais 11h30, 11h40, tudo bem por vocês? Beleza? Ok. Então vamos lá. Saudade da aula, gente. Saudade. A gente tem 3 conceitos aí que são importantes, sobretudo nesse último vídeo de grafos hamiltonianos e grafos eulerianos, tá bom? Então são conceitos que a gente usa bastante em grafos, na verdade, mas a gente vai usar sobretudo nesse curso, nessa fase aí. Também a gente vai falar de caminho mínimo um pouquinho mais à frente, né? Então é importante saber passeio, trilha, caminho, ciclo. Então isso tudo vai aparecer aí.
Então, passeio, uma sequência de vértices. Entre esses vértices aí a gente tem arestas. É uma forma de passear pelo grafo. Nada mais do que isso, tá bom? Comprimento do passeio é o número de arestas. Aí começam algumas confusões em grafos, tá? Em geral, caminho, comprimento do caminho, tudo você conta a quantidade de arestas, ok? Mas às vezes a gente denota, por exemplo, caminhos. A notação que a gente usa é o PN. Acho que vai aparecer aí em algum momento. Esse N é a quantidade de vértices, mas o comprimento do caminho é a quantidade de arestas. Então tem algumas confusões assim, tá? Então comprimento é sempre a quantidade de arestas. Lembrem disso. Trilha é só lembrar de Euler, tá bom? Arestas distintas, ok? Trilha euleriana, trilha euleriana, trilha euleriana, trilha euleriana. Trilha euleriana, trilha euleriana, trilha euleriana, trilha euleriana. É só lembrar disso. Arestas distintas, pontes de Königsberg. Caminho, vértices distintos, ok? É o contrário lá, é a outra estrutura. Temos vértices e arestas. Trilha euleriana, trilha euleriana, trilha euleriana, trilha euleriana. Caminho, pensa em vértice. E ciclo? Ciclo é aquela estruturinha fechada, onde a gente não repete nem vértices e nem arestas. Beleza? Porque veja bem, se a gente não repete vértice, a gente não tem como repetir aresta. Tranquilo? Todo mundo captou isso? Beleza? Vou repetir, então. O ciclo é fechado, né? Então, você tem lá a sua sequência de vértices, como está escrito aí no slide, de V1 até VK. Esse último cara do ciclo é o V1, é onde você começou, beleza? E eu falo aí que é um caminho, né? Essa sequência de vértices aí é um caminho. É um anel, é um C4, um C5, beleza? Só que, o que eu tava falando, o que é um caminho, né? Caminho é um passeio que não repete vértices. Agora pensem, se não repete vértices, tem como repetir aresta? Beleza? Foi só isso que eu falei pra vocês. Não repetiu o vértice, não tem como repetir aresta. Então é só lembrar dessa estrutura aí do anelzinho que o Leandro falou, tá? Ciclo par. O laço é multigrafo. Não vamos pensar nisso não, tá bom? Estamos em grafos simples, não temos laços, ok? Vai aparecer um exemplo aí, eu creio, de ciclo. Ó, vamos ver aqui o que é um ciclo. Por exemplo, AHB é um ciclo. Um ciclo de tamanho 3, um triângulo. Beleza? É o menor ciclo que a gente pode ter num grafo simples. Tranquilo? Isso é um ciclo. Observe que o único vértice que se repete é onde a gente começa e termina o nosso ciclo. A gente também pode olhar e ver AHGBA é um ciclo de tamanho 4. É um C4 aqui, ó. Vocês conseguem ver meu cursor? Filha. Vocês conseguem ver meu cursor? Então, AHGBA é um ciclo. Ok? Aí, vou polemizar. É um ciclo de tamanho 4, mas não é um ciclo induzido. Na verdade, ele tem uma corda, que é essa aresta aqui, ó. Se a gente for pegar todos os vértices A, H, G, B, se a gente for pegar o subgrafo induzido por todos esses vértices, vocês concordam que vai aparecer essa corda aqui? Que divide esse C4 em dois ciclos de tamanho 3.
Belezinha? Tranquilo? Então, esse ciclo aí tem corda. A mesma coisa aqui, ó, esse outro C4 aqui. B, F, E, C, B. Também tem uma corda F, C. Quando a gente for falar de grafos cordais, a gente vai usar muito esse termo corda. Por isso que tem esse nome, aliás. Tá bom? Beleza? Então, ciclo é isso. É essa estrutura fechadinha. Tá? Então, como a gente só vai trabalhar com grafo simples, não vou entrar nos detalhes de multigrafo, não. Entendido? Então, o que é um ciclo? Aqui temos alguns exemplos do que é passeio, do que é trilha, do que não é trilha, do que é caminho, do que é ciclo ímpar, do que é ciclo par, beleza? Então, ciclo, mesmo número de vértices e arestas. O ciclo é par se ele tem número par de vértices. O ciclo é ímpar se ele tem um número ímpar de vértices, ok? Tamanho do menor ciclo num grafo, né? O menor ciclo que a gente pode ter num grafo simples tem tamanho 3. É 3 em diante. Não tem como ter ciclo menor. É isso, tá bom? É o que mais importa aqui nesse caso. Grafo conexo. Alguém tem dúvida em grafo conexo? Existe caminho entre qualquer par de vértices. Peguei x e y, quaisquer. Eu tenho uma forma de sair de x e chegar em y. Beleza? Então, isso é grafo conexo. O grafo é desconexo caso você encontre um par lá que você não tenha caminho. Por exemplo, a gente aí, nesse exemplo, tem duas componentes conexas. Ok? Essa daqui, esse triângulo, esse ciclo de tamanho 3, essa clique de tamanho 3, beleza? É uma componente conexa. E essa outra corda aqui. De tamanho 3. Oi? Isso é uma corda também, né? É um ciclo. Esse é um ciclo, um K3. É um C3, um K3. Isso. A gente às vezes tem vários nomes para a mesma coisa. Depende do que a gente quer. E aqui, ó, a gente tem essa outra componente conexa. Quando a gente fala de componente conexa, a gente volta ao conceito lá de subgrafo maximal, com relação à propriedade de ser conexo. Vamos voltar aqui no exemplo. Olhem para essa componente aqui da esquerda. Tem como eu adicionar mais algum vértice a essa componente e continuar tendo um grafo conexo? Ouço nada. Vou repetir. Essa componente aqui da esquerda, tem como você adicionar algum vértice aí nessa componente da esquerda e ainda ter um grafo conexo? Adicionar? Isso. Ó, pega essa componente da esquerda aqui, que tá nesse, sei lá que estrutura é essa. Nessa bola. Nessa bola vermelha aqui da esquerda. Se eu adicionar, por exemplo, o vértice I a essa bola aqui da esquerda vermelha, o grafo que eu obtenho é conexo? Não. Não é. O I não faz parte desse subgrafo que está conexo, né, desse componente. Exato. Se eu coloco o I, eu estrago a conexidade. Vocês concordam? Se eu coloco o J, eu estrago a conexidade. Se eu coloco o K, que não está aparecendo aqui o nome, eu também estrago a conexidade. Qualquer vértice que não está aqui, né, na esquerda, nesse componente da esquerda, qualquer vértice que não está ali, que eu coloque ali, eu estrago a conexidade. Então, esse subgrafo aqui da esquerda, ele é maximal com relação à propriedade de ser conexo. Por quê? Porque qualquer adição faz com que ele deixe de ser conexo. A mesma coisa para esse subgrafo aqui da direita, o triângulo. Qualquer outro vértice que eu tente adicionar, eu estrago a conexidade desse subgrafo. Beleza? Então, por isso é que a gente tem essas duas componentes conexas aqui.
em geral, isso é uma mera formalidade, essa definição, porque as componentes conexas, em geral, são muito visuais. Você olha para o grafo e você simplesmente divide, né? O que está separado. Isso define as componentes conexas daquele grafo. Beleza? Então, eu estou falando de componente conexa porque alguém me mandou uma dúvida sobre componente conexa, tá bom? Então, componente conexa, a quantidade de componentes conexas a gente denota por W de G, ok? Wzinho de G. É o número de componentes conexas. Pode fazer. Por definição, qualquer subgrafo conexo não seria maximal? Não. Qualquer subgrafo conexo, não. Toda componente conexa não seria maximal por definição? Toda componente conexa é maximal por definição, mas nem todo subgrafo conexo é uma componente conexa. Sim, sim. Um vértice é um subgrafo conexo. Beleza? Mas em geral, num grafo que tenha pelo menos 2 vértices e tenha pelo menos uma aresta, um vértice não é maximal com relação à propriedade de ser conexa. Então, de fato, toda componente conexa é maximal, mas nem todo subgrafo conexo ele é uma componente conexa. Beleza? Porque nem todo subgrafo conexo é maximal. Ok? Beleza? Entenderam isso que eu falei? Um vértice aqui, ó, o D, é um subgrafo conexo, concordam? Ele é um subgrafo conexo, tem caminho entre D e qualquer outro vértice, não tem nenhum por vacuidade. Então, D é conexo, se eu pegar só o D. Mas, observa que se eu acrescentar o C, eu tenho um subgrafo maior, com mais vértices, que ainda é conexo. Mas também não é maximal. Se eu acrescentar o E, eu tenho um subgrafo maior, maximal, ou tenho um subgrafo maior, que é conexo, e que contém o CD. Opa, então aquele CD não era maximal, e assim por diante. Até que chega um momento onde eu não consigo adicionar nenhum vértice na minha construção da minha componente maximal. Opa, então ela é maximal e é conexa. Então ela é uma componente conexa. Beleza? O número de componentes conexas é WG. A gente usa isso quando a gente fala lá de ponte, de conectividade, é para facilitar. Eu sei que às vezes entram muitos parâmetros, mas imagina numa demonstração você ficar escrevendo o número de componentes conexas desse grafo e tal. Mas o número de componentes conexas aumentou porque eu tirei a aresta e tal. É inviável. Então, por isso que a gente coloca esses parâmetros aí. Com o tempo, a gente acostuma com essa quantidade de parâmetros. Mas eu tenho plena consciência que, numa primeira vez que você vê, ficam muitos parâmetros. Então, por isso que é importante repassar esses conteúdos assim, para que esses parâmetros entrem no nosso sangue. Então, WG é o número de componentes conexas. O que é a distância? Distância é o tamanho do menor caminho. Beleza? Então, peguei 2 vértices. Distância é um parâmetro, é uma medida. Peguei 2 vértices e vejo o menor caminho entre esses 2 vértices. Isso vai me dar o tamanho, a quantidade de arestas ali vai me dar a distância. Beleza? Quando não tem caminho, a gente diz que a distância é infinita. A excentricidade, que a gente denota por E de V, é o valor. Eu pego V, pego o vértice V e vejo a distância dele para todos os outros vértices do grafo. Calcular a excentricidade dá um pouquinho de trabalho. Então, eu pego um vértice V e vejo a distância dele para todos os outros vértices do grafo. E aí eu vou pegar o maior desses valores. Beleza? Isso é a excentricidade. Ok? O diâmetro é um parâmetro do grafo e não de um vértice, como a excentricidade. O diâmetro, que a gente denota por dião de G, é o valor da maior excentricidade do grafo. Calcular o diâmetro também dá um pouquinho de trabalho. Então, eu pego cada vértice, calculo a excentricidade. O que é excentricidade? De novo, excentricidade, eu vejo
todos os caminhos, né, todos os menores caminhos de um vértice para todos os outros. Então, eu pego o tamanho do maior desses menores caminhos. Isso é a excentricidade de um vértice. Para calcular o diâmetro, eu vou fazer isso para todos os vértices do grafo. E aí, vou pegar a maior excentricidade e vou dizer que é o diâmetro. Beleza? Diâmetro é parâmetro do grafo. Excentricidade é parâmetro de vértice. E o centro, na verdade, não é uma medida. O centro é um conjunto, tá? Ele é um conjunto de vértices que tem a menor excentricidade. Beleza? Pode ser que seja o próprio vértice. Ou pode ser que seja o próprio conjunto de vértices do grafo. Se todo mundo tiver a mesma excentricidade, se todos os vértices tiverem a mesma excentricidade, o centro é o próprio conjunto de vértices do grafo. Então, esse exercício aí é muito bom para vocês treinarem esses conceitos. É importante que vocês tentem calcular a distância. Para vocês calcularem, né, excentricidade, diâmetro e centro, vocês vão ter que calcular a distância. Então, vocês acabam que vão treinando o olhar de vocês para pegar os menores caminhos, enfim. E é um bom exercício para vocês fixarem os conceitos, tá? Observem que esses problemas aí, eles envolvem, geralmente, análises de otimalidade opostas, né? Tipo, envolvem máximo e mínimo na mesma coisa. Então, são problemas interessantes. Eu tenho trabalhado com um outro problema que tem um pouco a ver com distância e tal, árvore geradora, e ele envolve essa análise de otimalidade oposta, máximo e mínimo, no mesmo problema. Tá bom? Então, façam esse exemplo aí, para vocês treinarem esse conceito de distância, excentricidade, diâmetro, centro, tá? Então, só para fixar, diâmetro, distância, excentricidade são medidas. Número, centro é conjunto de vértices, ok? Grafo-ciclo, justamente o que a gente estava falando, né? A gente denota por CN e é um... Opa! Aí, ó, vocês viram, eu rodei 2 vezes e ainda tá essa palhaçada. Eu tenho que ver o que é isso. Não sei o que é isso, não. Não sei se é do meu visualizador, não sei se é alguma coisa no Drive, alguma coisa de falta de atualização, não sei. Vou dar uma olhada. Então, aí a gente tem 2 exemplos de grafo-ciclo, um C4 e um C5. C4 é o da esquerda, com 4 vértices, e C5 é o da direita, com 5 vértices. Grafo-caminho, como eu falei, a gente denota por PN, onde N é o número de vértices do nosso grafo e ele é uma arvorezinha, tá? Tranquilinho? Então, observem aqui o seguinte, aquilo que eu estava falando para vocês. Esse primeiro aqui, ABC, é um P3. Por quê? Porque tem 3 vértices. Mas qual o comprimento desse caminho? É a quantidade de arestas. Então, um P3 tem tamanho 2. Ok? Beleza? Aqui a gente tem um P4. 4 vértices, mas tem tamanho 3. 3 arestas. Ok? Tranquilinho? Grafos bipartidos, eu vejo que ainda temos visualizações desse... Na verdade, eu acho que ele é o mais acessado do canal, esse vídeo sobre grafos bipartidos. Bom, o que é um grafo bipartido, meus amores? Gente, muita questão. Deixa eu sair aqui. Deixa eu rodar de novo, vai, filha. Vamos olhar. Relaxa, tá tudo bem. Não tô entendendo isso. Eu vou dar uma olhada no código, vai ver que há algum problema lá. O que é um grafo bipartido? Conjunto independente, conjunto independente. As arestas têm todas um extremo num vértice de um conjunto, outro extremo no outro conjunto. Não podemos ter aresta numa mesma parte de maneira nenhuma,
ok? Além disso, essas duas partes, né, elas não têm vértice em comum, elas são uma partição do conjunto de vértices do grafo. Isso quer dizer que elas não têm vértice em comum e a união desses dois conjuntos de vértices dá o conjunto de vértices do grafo, ok? Então, grafo bipartido, a gente nunca, em hipótese alguma, tem a aresta com dois extremos no mesmo conjunto, ok? Beleza? Só lembrar dessa estrutura aí. Quando é que a gente tem um bipartido completo? E aí, ó, atentem para essa notação aqui. Ela é parecida com a notação de grafo completo, que a notação de grafo completo é Kn, onde n é o número de vértices. Aqui a gente tem um K, P, Q, onde P é o número de vértices que tem uma parte do grafo bipartido e Q é o número de vértices da outra parte do grafo bipartido, ok? Mas sempre que aparecer isso, KPQ, significa que a gente está lidando com um bipartido completo, ou seja, todo mundo de uma parte vê todo mundo da outra parte, beleza? É um grafo completo no mundo dos bipartidos. No mundo dos bipartidos, todas as arestas têm um extremo num conjunto e outro extremo no outro conjunto. Então, a gente tem o máximo de arestas possíveis dada essa restrição das arestas. Ok? Beleza? Então, atentem para essa notação. Normalmente, o que eu reparo? Quando essa notação aparece em algum exercício, vocês ficam perdidos. Vocês não lembram dessa notação aí. Então, sempre que vocês criem esse casão, normalmente a gente está falando de grafo completo. Só que quando a gente tem esse índice aí, PQ, é porque é o bipartido. Beleza? Isso, exatamente. Todo mundo vê todo mundo no mundo bipartido. Ou seja, no que dá, a gente põe aresta. Beleza? Então tá aí, ó. Tá bom? Todo mundo vê todo mundo no mundo do bipartido. Esse teoreminha aí, eu não fiz vídeo porque eu acho ele tranquilo de entender. Na verdade, é uma contagem, né? A gente faz uma contagem das arestas. A gente fala o seguinte, um grafo bipartido K regular, o que é mesmo um grafo K regular? Todo mundo tem grau K. Beleza? Então, as nossas hipóteses aí. Todo mundo tem grau K e o grafo é bipartido. Então, a gente sabe bem como são as nossas arestas, ok? O K é maior do que 0. Isso a gente usa na demonstração. Opa! Beleza? Voltei? É que hibernou aqui sem querer. Então, a gente tem esse teorema aí. Vocês tiveram alguma dificuldade para entender essa demonstração? Basicamente, esse primeiro passo aí, a gente conta as arestas de um grafo bipartido. Como a gente só tem arestas com um extremo num conjunto e outro extremo no outro conjunto, quando eu pego os graus de uma parte do bipartido e somo, eu tenho exatamente o número de arestas. Qualquer uma das partes que eu faça isso, eu tenho o número de arestas. Ok? Beleza? Então, a gente sabe que M é igual a somatório dos graus de uma parte, que é igual ao somatório dos graus da outra parte. Porque as nossas arestas são com um extremo num conjunto e o outro extremo no outro conjunto. Daí, só que o que a gente sabe? A gente sabe que todos os vértices têm grau K. Então, como é que eu somo os graus de uma parte? Cada vértice daquela parte ali tem grau K. Então, é K vezes o número de vértices. Então, o número de vértices da parte Y, eu estou chamando aqui de cardinalidade de Y. Tá aqui, né? Então, como cada vértice da parte Y tem grau K, o somatório dos graus é K vezes o número de vértices da parte Y. Ok? Só que isso também acontece para a parte X. Tranquilo? Então, a gente sabe que isso daqui, esse somatório aqui é igual a M e esse somatório aqui é igual a M. Esse segundo somatório aqui que eu não estou conseguindo grifar. Os dois são iguais a M.
Se os dois são iguais a M, eles são iguais. Beleza? Se eles são iguais e o K é maior do que 0, eu posso eliminar o K com K e eu tenho que as cardinalidades são iguais. Conseguiram entender? Beleza? Minha dica aqui é fazer o desenho do bipartido. Se alguém ficou com dificuldade na hora de contar as arestas, faz um exemplo pequeno. Coloca 3 vértices de um lado, 2 vértices do outro. Um exemplo pequeno, 4 vértices, 3. Alguma coisa assim, bem pequenininha. E conta as arestas. Quando a gente tem dificuldade de entender alguma coisa, eu, pelo menos, quando tenho dificuldade de entender algum enunciado, alguma coisa, eu desenho, gente. Literalmente. Eu desenho e tento ver ali em exemplos pequenos. E aí tento depois construir meu raciocínio para um exemplo genérico, porque as provas têm que ser genéricas, né? A gente não sabe a quantidade de vértices que tem em X, a gente não sabe a quantidade de vértices que tem em Y. Por isso que a gente lida com esses parâmetros aqui genéricos. Belezinha? Mas sempre o exemplo pequeno ajuda a gente a entender. Pelo menos eu acho, tá? Belezinha? Então a gente tem esse teorema, que eu acho bem tranquilo, por isso que eu não fiz vídeo dele. E aí vem aquele exercício, né, que eu trabalhei um pouquinho lá no vídeo, de tentar encontrar bipartição. Minutinho, gente. Lembram do exemplo lá da aula do vídeo? Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista. Ele é importante, tá? E ele deu um trabalho do cão. Tive que gravar muitas vezes esse vídeo, por causa de interrupções, enfim, problemas técnicos. A gente consegue biparticionar o C4, mas a gente não consegue biparticionar o C5. E isso dá intuição pra gente da caracterização de grafos bipartidos, que diz pra gente o seguinte: um grafo é bipartido se somente C e G não possui ciclo ímpar. Beleza? E aí, eu gostaria muito que quem não assistiu esse vídeo fosse lá e assistisse, tá bom? E me digam. Aí, caso fique alguma dúvida, vocês me contem, tá bom? Bom, eu vou encerrar por aqui esse intensivão. Podemos fazer outro intensivão na terça-feira. Minha filha tá me chamando. Já vou, Li, já vou. Podemos fazer outro intensivão na terça-feira pra gente colocar em dia, tá bom? Então, eu gravei, espero que tenha ficado boa a gravação. Isso. Eu vou colocar logo, tá? Talvez eu edite uma coisa ou outra só pra tentar não ficar muito comprido ou evitar alguns gritos. Mas vou colocar logo, hoje mesmo talvez, tá bom? E aí então a gente volta, pode fazer mais um intensivão terça-feira pra ver se a gente põe quase em dia aí, tá bom? Os nossos conceitos. É isso, postei vídeo ontem, então assistam lá. Meu vídeo de maquiagem tá fazendo mais sucesso do que o meu vídeo de aula. Tô aceitando presentes, vou deixar meu endereço lá no não sei onde. Eu vou deixar o endereço lá pra ganhar uns chocolates agora Dia dos Professores. Tá bom? Agora eu tenho que ir porque minha filha tá gritando que tá no banheiro. Um beijo e até o próximo, tá? Terça-feira a gente se vê.